De Bom novo. dia! Bom dia, Camila, tudo bem? Todos sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso Café Café com com Resultado resultados. da KT Soluções, né? O nosso momento de conversar sobre assuntos do mundo da gestão, dos negócios, empreendedorismo, gestão, consultoria, mentoria, vida em casal que empreende. Então, estamos aí para contribuir, trazendo sempre, numa quarta, eu e a Camila trazemos um assunto, e na quarta seguinte, um convidado que abrilhanta aí o nosso Café com Resultados. Tivemos na semana passada o Ivan Pons, que foi O muito que bacana, foi esse café com resultados, foi gente? muito bom. Quem não Olha, viu, procura lá no eu Spotify, no YouTube, recomendo. Procura no Spotify, no no Reels YouTube. também, aqui da Tá? KT, pode ir lá. Pode acompanhar. Olha, muito bom. Eu estava numa outra atividade, num outro compromisso, e assim que eu pude, me liberei e vim ouvir vocês. Foi muito bom, olha, sensacional. Para quem está nessa caminhada de empreender, de se tornar empresário, para quem ainda não entende, não se considera empresário ou quem deseja ser, recomendo fortemente assistir esse podcast. Na verdade, eu recomendo assistir os 20 episódios até agora gravados, mais esse que chegou a 21. Todos têm alguma coisa importante. Já tivemos uma outra convidada, que foi a Cris, que também foi um bate-papo maravilhoso também com a Cris. Também tem foi a nossa primeira convidada, nosso segundo convidado foi o Ivan. Exatamente. Agora na semana que vem, depois eu falo no final quem vai ser na semana que vem, quem vai estar com a gente. Bom, então hoje no nosso Café com Resultados, estamos aqui hoje para falar de um assunto bem legal, né, que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui e a gente gera, né, dentro do nosso propósito aqui como consultoria, né, como empreendedores, que é clareza para a tomada de decisões, né? Nós identificamos nessa jornada que, né, a gente fala de tantas coisas, mas de verdade o que no final das contas a gente está gerando com as nossas entregas é uma melhor decisão por parte dos gestores, parte do dono do negócio e da sua equipe, como tomar melhores decisões e como tomar essas decisões com clareza. Então a gente identificou que as nossas metodologias levam muito a isso, que a gente leva, né, levamos para né, o empresário e para o gestor que trabalha com o empresário essa clareza. E ontem à noite nós tivemos um momento muito especial que a gente participou a gente já faz parte da mentoria 3 da Vanessa Augusto e ela me convidou, né? Já tinha convidado a Camila, ela tinha feito uma masterclass para essa turma e ela tinha também me convidou para fazer uma masterclass ontem. E ontem nós fizemos essa masterclass com o assunto de hoje, né? Clareza para tomada de decisões e foi muito legal, foi muito bacana. E a gente trouxe esse assunto, o pessoal gostou bastante, então a gente, né, decidimos, né, colocar esse assunto hoje aqui na nossa live, bem mais resumido. Se você quiser ver como é que foi essa palestra, depois pode procurar no nosso YouTube, no meu, da Camila ou da KT, ou da Vanessa Augusto também. Se procurar, vai ter lá a minha palestra completa, né? Falando sobre esse assunto. E depois também vou gerar um artigo sobre essa questão também que vai estar lá no nosso LinkedIn. Então vamos começar. Deixa eu dar um oi aqui. Denise, seja bem-vinda. Deixa eu dar uma assinadinha, seja bem-vindo à nossa live aqui, Café. Espero que esteja escutando bem, nos dê um feedback aí, se tá tudo ok, dá um joinha, né? Um bom dia que a gente vai ver que tu tá nos escutando. E tá chegando aí o áudio, nossa composição bem. Então, nosso assunto hoje é clareza para tomada de decisões. Então, a gente vai falar de alguns tópicos, não vamos aprofundar, só para vocês entenderem como cada um desses tópicos pode te ajudar a tomar melhores decisões, tanto na tua vida pessoal quanto nos negócios, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe ontem nessa apresentação foi o custo da incerteza e como isso nos afeta, né? Então, quando a gente não tem clareza, e esse é o ponto que a gente vai tratar hoje, né? A gente começa a ter uma coisa que se chama fadiga de decisão. Quando a gente tem muita coisa e não tem clareza e começa a ter muitas opções, a gente tem um desgaste, a gente gasta energia. E isso é um ponto muito legal de falar. E muitos falam sobre isso, o Tony Robbins fala sobre isso, né? Que uma das coisas que mais gasta a nossa energia é tomar decisões.
Então, quanto mais fácil eu fizer o processo de tomada de decisões, menos gasto energético. A gente gasta energia biológica, não é só energia emocional, a gente gasta mesmo, a gente fica cansado. Um dia que tu tem que tomar muitas decisões, tu sai exausto daquele dia porque tu gastou muita energia, né? Isso é falado por maioria desses gurus aí de coaching e de desenvolvimento pessoal, né, Camila? Inclusive, né, Rafa, a gente vai buscar aí grandes empreendedores, grandes líderes, né, que fazem algumas escolhas interessantes para evitar o gasto energético de tomada de decisão em coisas desnecessárias. Vamos dar o exemplo do Steve Jobs. Ele definiu um armário único, calça jeans e camiseta preta, basicamente, para que ele não precisasse gastar energia pensando que roupa ele ia vestir. É uma estratégia, porque ele entendeu que a mente dele, o gasto mental dele, tinha que ser direcionado para uma outra coisa, que eram os grandes projetos que ele tinha, e a gente está vivendo, usa eles até hoje, e revolucionou muito. Então, ele tomou essa decisão. Basicamente, ele não precisava pensar, ele só pegava e vestia e não precisava estar gastando essa energia. Então, a gente vai perceber algumas pessoas usando, né, um padrão para não precisar gastar energia com isso. São coisas cotidianas, rotineiras, que normalmente a gente gasta muita energia. Então, eu fiquei pensando depois da tua aula, principalmente, o quanto muitas vezes a gente não se dá conta, principalmente as mulheres, de que acabam gastando uma energia desnecessária olhando para a questão para essa questão do vestuário antes de chegar nos locais que ela precisa estar. Então, talvez a gente já chega com um desgaste maior, talvez aí tem algumas estratégias importantes que podem ser tomadas, né? Só lembrando que não precisa usar sempre a mesma roupa, isso é só uma Sim. estratégia. Se você planejar anteriormente, na noite anterior, o que tu vai usar, e tu não tem o que pensar, é só chegar e botar a roupa Investir e isso. vestir. Tu já sabe a maquiagem, tu não vai pensar que maquiagem tu vai fazer aqui dentro. Não, Vai fazer, já deixar tá pronto. separado lá, né? Tu falando pra mulher, né? Já tá separado. Tu ajuda na tua tomada de decisão e não desgastar isso. Então, assim, um conselho que a gente dá: grandes decisões, as decisões, as melhores decisões, as decisões mais importantes que você vai tomar no seu negócio ou para você, na vida pessoal, tente tomar ela o mais cedo possível do seu dia. Porque tu está com o teu gasto, tu não gastou, tu não está fadigado, tu não está cansado, tu não está nesse processo, né, que é normal do dia a dia. Então, para tomar uma boa decisão, uma decisão que vai mudar, assim, uma decisão que vai mudar o teu resultado, não vai mudar a tua vida, mas é muito importante. A maioria dessas tem que ser tomadas o mais cedo possível, porque isso ajuda tu estar mais oxigenado para isso. Isso é um ponto físico, biológico, isso não é falácia, isso é estudado, isso é comprovado. Então, igual, mas eu preciso tomar decisões importantes ao longo do dia, todo mundo precisa, né? Ainda mais um empresário. Então, para isso, você tem que ter coisas organizadas no seu dia para que tu não precise ficar decidindo tudo. Exato. Decidir coisas que tu não precisaria decidir gastando a tua energia para isso. Bom, então essa é o E, primeiro ponto, e né? botar de manhã compromissos mais importantes, que é o horário que a gente está com mais energia, carga energética, né, Rafa? Sim, sim, perfeito. Essa é importante. Vamos lá. Qual é o próximo ponto, Camila? Agora fala um pouquinho do segundo ponto. Então, no segundo ponto, a gente tem uma ilusão importante que são as opções. Eu tenho infinitas possibilidades e temos, né? Esse é um fato. Só que quanto mais opções, a gente fica com mais dificuldade de decidir. E isso acaba criando, de fato, uma pausa. Tu perde velocidade. Então, a gente tem uma recomendação que é trazer essa questão do minimalismo, né? Que é organizar de forma que esteja mais alinhado com os teus valores, com o teu projeto, com a tua missão, e aprender a dizer não para aquilo que não irá te levar para o caminho que você deseja, né? Perfeito. Então, quando a gente tem muitos dados, muitas informações, muitas opções, a gente tende a perder tempo tentando escolher. Então, a gente vai trabalhar sempre.
E a tendência é, eu fico com ansiedade, aumento minha sensação de ansiedade e eu paro. Fico estagnado naquele lugar, esperando tomar uma melhor decisão. A ideia Então, tem que descartar o que é desnecessário, o que é irrelevante, né? Não adianta ter um monte de dados, tem que saber separar o que que é relevante para aquele momento ou para aquela decisão, né? ontem mesmo, Rafa, eu estava tava dando treinamento, uma oficina de software num cliente, e a gente falou sobre isso. Poderíamos ter centenas de milhares de indicadores para cada um daqueles gestores que estavam na sala. Porém, nem tudo é importante nesse momento da empresa, Perfeito. né? Então, a gente recomenda que a gente trabalhe com 5, 10, assim, estourando 12, porque a gente não consegue dar energia e foco real para que a gente leve para o resultado todos os indicadores que a gente gostaria de mapear. Apesar de que a gente sabe que tem, se a gente for levantar para um único gestor, tu consegue levantar milhares de itens de controle de indicadores diferentes, mas a gente busca o foco para que a gente possa dar energia para aquele que é importante do momento e depois a gente pode trocar aquele que talvez eu já superei, era uma questão processual, que melhorei, então eu posso ir para o próximo. E na vida pessoal não é diferente, né, Rafa? Se Mesma eu não coisa. digo não para coisas que não me levam para o meu resultado, eu acabo dizendo sim para outros ou para outras pessoas ou para coisas que não vão me trazer o resultado que eu gostaria na minha vida. Vide comer fast food se eu quero ter uma vida mais saudável, um corpo melhor. Uh, então, se eu vou. É equilíbrio, né? Se eu ficar o tempo todo caindo nessa armadilha, eu acabo dizendo não para aquilo que de fato eu quero para mim, né? Para meu E, resultado pessoal mesmo. e no mundo dos negócios, né? Não adianta ter um portfólio gigante de coisas, né? Para oferecer e às vezes aquilo atrapalha a decisão do meu cliente, né? Porque aí eu tenho um mundo de coisas. Né? Quando tu vai num restaurante e tem um cardápio gigante, fica difícil de tu escolher. Né? E se tudo é bom, Tu né? acha tudo maravilhoso e tu É. trava, Então, né? então, né? Ou o cardápio tem que ser intuitivo e já te dá alguns direcionamentos para te tomar uma melhor decisão, ou, né? Tu não, né? É muito ruim. A gente já viu isso em vários episódios que tu vê aí de desses consultores que vão nos restaurantes ou negócios, e uma das coisas que eles fazem é simplificam o cardápio. É uma das coisas Exato. porque tu ajuda na decisão do teu cliente, né? Ele não se sente perdido. Tu pode até ter mais opções, mas naquilo que tá ali, se tu, mas eu gostaria de tal coisa, você tem? Eu tenho como fazer. Mas vai ser a exceção, vai ser uma pessoa que já veio decidida lembrando que comeu alguma coisa e gostaria daquilo, e tu daqui a pouco tem lá. Tu só não precisa estar lá naquele portfólio gigante de coisas, né? Vamos lá. Exatamente. Então vamos para o próximo, E né? o que que nós temos no próximo, Rafa? Vamos lá, vamos para o próximo, que é como a gente alinha os nossos princípios, os nossos valores na tomada de decisões. Isso ajuda muito na clareza, né, da tomada de decisões. Então, assim, quando a gente está escolhendo algo, a gente está fazendo tomando uma decisão, a gente tem que usar a nossa bússola de valores, né? Sejam elas as pessoais ou as organizacionais, né? Então, se tu não usa isso, qualquer caminho vai servir. Então, a tomada de decisão vira mero improviso. Então, a ideia é, se tu vai tomar uma decisão, tem os teus princípios inegociáveis da tua empresa, do teu negócio e da tua vida pessoal muito claros. Saiba isso, escreva, pega aí, bota num caderninho, bota numa folha. Quais são os princípios inegociáveis da tua vida? Ou quais são os princípios inegociáveis do teu negócio? Né? Porque isso é a cultura da empresa. Então, a pessoa que está lá na ponta, às vezes lá o atendente, eu brinco, a tia do cafezinho, alguém que está dentro do teu negócio, que às vezes não é a pessoa que está lidando direto com o cliente ou está lidando direto com o processo, mas ela faz parte da tua equipe, ela vai tomar boas decisões se ela entender os valores organizacionais e aplicar eles nas decisões que ela vai fazer, né? Por que que ela vai fazer um café de excelência
se isso não é um valor da empresa daqui a pouco, ou se ela não entende os valores da empresa, ela vai passar um café de qualquer jeito, vai ficar aguado, ruim, e aí tu vai receber um cliente que vai tomar um café ruim, já vai avaliar a tua empresa por aquilo, isso, essa empresa se faz o café assim, imagina o produto que ela me entrega, né? E as pessoas pensam isso, e isso é um fato, a pessoa vai num banheiro, vê um banheiro sujo, mal organizado, ela vai julgar a tua empresa pelo aquilo, por aquilo. As coisas são visuais, são de sentir. Então, ter bem claro os teus valores organizacionais e pessoais vai te ajudar muito numa clareza na tomada de decisões. Porque se aquela decisão que tu vai tomar vai ir contra ou afeta de forma substancial os teus valores, não é uma boa decisão. E isso tu já descarta de cara. Essa é a ideia. Então, se você está indo a dizer assim, ou eu vou abrir mão de um valor essencial e vou mudar ele. Aí é uma outra decisão da decisão. É a decisão da E decisão. aí Será é que uma eu decisão mais mais profunda? impactante, vamos dizer assim, mais profunda, né? E esse é um alinhamento importante, isso vale para tantas coisas, né? A gente fala dentro da empresa, para que o teu time conheça bem os valores da empresa e na tomada de decisão ele se baseie nisso para tomar uma decisão. Na área de compras acontece muito, vou Sim. buscar um fornecedor que daqui a pouco, só porque é o mais barato, ele não está alinhado com os valores, ou aquele produto que ele vai me entregar não está alinhado. Na vida pessoal, né? Também vale isso. Eu vou ir para uma empresa, eu vou decidir fazer uma compra na minha vida, ou eu vou me conectar com uma Um empresa. Tem que, parceiro. um parceiro tem que estar alinhado com os teus valores, senão tu vai passar o tempo. Aí muitas vezes tem pessoas que sofrem dentro de algum ambiente e ela não entende por quê. É porque ela está se ferindo. E quando a gente fere um princípio essencial para a gente, muitas vezes a gente não percebe de bate-pronto porque que a gente está se sentindo mal naquele lugar. Mas esse é um ponto importante e acaba, a gente toma decisão pelo motivo errado, né? Isso. Infelizmente, a gente muitas vezes se toma decisão por um único viés, principalmente o viés financeiro, mas o prejuízo e o impacto de tomar uma decisão só Custa com muito mais esse caro. ponto de vista custa muito caro, porque custa saúde, custa vida, custa relacionamento, então custa um alinhamento pessoal. Então, Isso é vale para decisão de contratação de debitor, qualquer tipo de decisão da tudo. empresa. E tem que usar os teus valores como uma bússola desse processo. Senão, não vai tomar boas decisões e não vai ter clareza na decisão que tu está tomando. E o próximo ponto, Camila? Então, a gente tem a questão Quarto de. ponto até agora, né? Já foi o primeiro, segundo, terceiro, esse é o quarto. É o quarto ponto, exatamente. Então, a questão de como é que a gente faz a gestão do risco, de que a gente tem esse medo, né? Vou tomar uma decisão, isso vai ter um impacto, a gente já tem clareza disso, né? Que eu estou tomando uma decisão porque eu quero um resultado. Como é que eu elimino esses pontos cegos, Rafa? Como é que a gente faz para tomar melhores fazer a gestão desse risco? Porque quando eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outras, tá certo isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Toda vez que tu diz sim para alguma coisa, tu está dizendo não para outras. Isso aí é um fato, né? E a gestão do risco é entender que tem coisas que tu não controla. Vai ter incertezas, né? Não é porque eu escolhi um caminho que aquele caminho vai ser maravilhoso, né? O céu de brigadeiro, não vai ter uma nuvem, uma tempestade, um vento, uma turbulência. Não. Tomou uma decisão e uma decisão com clareza, o que tu não enxerga, os buracos da estrada, as pessoas que vão cruzar no teu caminho, isso tu não controla e não adianta tu estar preocupado com isso. Isso não pode afetar a tua decisão, a incerteza, né? Algo que tu não vai. Tu tem que aceitar que vai ter coisas incontroláveis e isso também te ajuda a ter paz na tua decisão. Vai ter coisas que tu não vai controlar e tá tudo bem. E isso é importante de você entender que vai ter esse momento. E os pontos cegos são aquelas coisas que a gente não enxerga, né? Aquilo que a gente não vê. Que às vezes a gente está ali no anseio de tomar uma decisão e não avalia todos os pontos. E aí é importante, às vezes, a gente ter pessoas ou outros, né? Consultores, gestores, mentores, pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por aquilo, né?
para entender e tentar, às vezes, dialogar sobre aquela tua decisão para ver se, não, mas tu já pensou por esse, né, o famoso advogado do diabo, tu já pensou por esse viés? Nossa, não tinha, porque a gente, quando está dentro do processo, às vezes a gente não enxerga tudo. E vai ter pontos cegos, né? E esses pontos cegos vão aparecer em algum momento que tu não pensou antes. Então, para te tomar uma boa decisão, também é importante entender que vai ter coisas que tu não controla e tem que entender que isso está tudo bem. Não adianta tu querer ficar gerando cenários e cenários e mais cenários, e senão tu nunca vai tomar a decisão. Tu vai ficar, não, mas eu não vou porque vai chover. Não, mas não sabe se vai chover daqui a 3 dias ou não. Por mais que a previsão tenha dizer sim ou não, tu não sabe. Tu não sabe que caminho tu vai encontrar, tu não sabe. Tu tem que tomar as decisões com aquilo que tu tem na mão, do que tu sabe e tu controla. Aí o que não controla, tu vai lidando aquilo conforme tu vai caminhando, né, Camila? Essa é a ideia. Exato. E isso ajuda também quando a gente troca com uma outra pessoa, principalmente com pessoas que já caminharam aquilo que tu está buscando, né? Ou que tem mais bagagem para poder avaliar, já olharam muito mais disso, já rodaram, né? A gente costuma trazer isso no aconselhamento estratégico empresarial. Quando a gente está falando com um empresário que tem uma empresa que é pequena, só ele, ou ele mais um, e às vezes ele não tem um grande time para trocar, ele não tem na sua volta outros empresários, às vezes na família, ele tem, a maioria é CLT ou funcionário público, ele tem dificuldade realmente de compartilhar aquele problema ou aquela situação que ele está vivendo para poder esclarecer ou para ampliar a sua visão, né? E as emoções, muitas vezes, acabam mexendo com a gente também. Sim. Se é um ponto de emoção, além, A né, gente não enxerga. Ah, né? A gente também pode utilizar de terapias, os nossos terapeutas aí cuidando também das nossas emoções, porque cada passo que a gente dá traz bagagens. Muitas vezes a gente está se distanciando de pessoas do nosso roteiro aqui próximo de familiar, a gente começa a ficar diferente, então gera sensações e emoções que podem sim nos bloquear pontos que a gente não está vendo, e aí a facilidade de a gente entender o que aquilo está nos trazendo, como está fazendo, então a gente organiza de uma forma melhor esses pontos. Então, por isso que contar, grandes, né, Rafa, né, com consultores, terapeutas, mentores, é pessoas que importante. já trilharam ou têm uma bagagem para poder colaborar, não se sentir sozinho, principalmente. Como é difícil, né? Muitas É. vezes as pessoas, os gestores, mas só acontece comigo. E a gente vai conversar, poxa, a gente já teve em tantas empresas, daqui a pouco a gente já passou por uma situação semelhante, a gente consegue colaborar com o Sim. momento que ele vive. E por que tudo isso, Rafa? Por que a gente olha para tudo isso na hora de tomar uma melhor decisão e o que a gente pode fazer para ter uma clareza melhor na hora de tomar uma decisão? Nesse caso, né, que a gente está trazendo essa questão de pontos cegos e gestão de risco, esse aconselhamento de pontos de vista de fora é fundamental, né? Por isso que a gente criou o programa Bússola dentro da KT Soluções para isso, né? Para ajudar esse pequeno e médio, muitas vezes, né? Ou um pequeno, um microempreendedor que quer tomar melhores decisões e não tem com quem compartilhar, às vezes, as suas dores. Porque as grandes empresas, as multinacionais, elas já têm conselhos de administração. A maioria delas tem conselheiros. E, às vezes, são conselheiros de áreas completamente diferentes. O Nubank já teve a Anitta como conselheira. Por que uma pessoa da área das artes, né, ser conselheira de um banco? Porque ela não vê pontos que vai ser um ponto certo que ela não enxerga. Trazer pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes, às vezes de negócios completamente diferentes do meu, trazem pontos de vista, experiências que eu não tenho dentro do que eu já pratico no dia a dia. Por isso que as grandes empresas investem, pagam muito caro para ter conselheiros, né? E aqui É verdade. você não precisa gastar rios de dinheiro para ter conselhos de mais de 20 anos de experiência que nós temos aqui no mundo da gestão aí. Então, esse é um ponto Exatamente, importante. tá disponível, né? E é acessível para quem quiser ter esse acesso, né? Isso é uma das coisas que a gente entende que é nossa Não, é missão, né, importante. Rafa? Trazer acesso para empresários e empreendedores que estão aí num ponto inicial ou que tem uma empresa menor,
Não é porque o teu negócio é pequeno hoje e que tu não deve utilizar das ferramentas Exato, que são validadas no mercado, né? Então, perfeito. metodologias com mais de 30 anos, caminhadas e experiência de mais de 20 anos estão sim disponíveis para vocês. Bom, e o último ponto e o mais importante, porque é isso que a gente leva bastante nas empresas, no nosso outro produto, que é o mapa do labirinto, é metodologia, né? Então, tomar decisões com base em metodologias ajuda muito na vida pessoal, mas principalmente na vida empresarial. Quando a gente tem um método estruturado, ele nos traz uma clareza muito maior na tomada de decisões. E ele facilita esse processo, ele não fica pesado porque tu tem uma forma de fazer alguma coisa. Tudo que tu utiliza um método, ele deveria deixar aquilo mais fácil de fazer, com um resultado garantido. Porque tu tem um passo a passo que tu vai seguir e vai chegar num resultado. E se aquele resultado não é o esperado, tu revisa o que foi que aconteceu naquele processo e consegue olhar cada ponto e ver aonde pode ter melhoria para que a decisão seja tomada da melhor forma possível na próxima execução. Então, sim, ele reduz a nossa carga cognitiva, porque, né, sem uma estrutura, cada decisão exige muito da gente de ficar pensando tudo do zero. Então, se tu tem um processo, te ajuda. Ele neutraliza vieses emocionais. Se tu tem um processo, tu tá tirando um pouco da carga emocional que tu já tem, porque tu vai seguir um padrão que vai te tirar daquela emoção e vai te jogar para uma coisa que está ali concreta para ser executada. E também, quando a gente tem padronização e repetibilidade, a gente consegue decidir bem uma única vez. Pode ser que seja um acaso, mas se eu consigo repetir uma boa decisão com um processo, eu vou conseguir fazer isso várias vezes sem ter aquele desgaste, e isso garante a previsibilidade do resultado. E o quarto ponto de importante que a metodologia traz é transparência e ser auditável, né? Então eu consigo revisar todo o meu processo, olhando se eu tenho lá uma metodologia que me ajuda a tomar decisões, eu consigo revisar e dizer, cara, olha só, eu tomei essa decisão errada aqui porque esse indicador não era o melhor, ele estava em percentual ou ele estava em número, devia ser em percentual, e eu tomei uma decisão com base num número que, na verdade, ele é irrelevante. Então, né, porque eu olhei do viés errado aquela informação. Então, vou corrigir aquela informação, vou trazer uma nova forma de ver para tomar melhores decisões da próxima vez. E isso acontece. Eu tenho um exemplo até hoje que eu sempre uso, que uma vez eu cheguei numa reunião de resultados em São Paulo e cheguei para a reunião, sempre chego mais cedo, e a gestora me chamou na sala com uma cara de apavorada. Preciso falar contigo, vem cá. Era a gestora daquela unidade. Vem cá, senta aqui, preciso. Nossa, eu tô aqui, tô com uma dor de cabeça. Olha aqui, esse número de absenteísmo tá enorme, gigante. Isso aqui é um problema. Tô braba, sabe? Ela tava emocionalmente envolvida com aquele número, que era um número grande, era um número tipo, sabe, 2.000 horas, sei lá quantas mil horas, tinha um monte de horas de absenteísmo. E eu olhei assim, nossa, que estranho, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que tu tá medindo absenteísmo por volume, né? Vamos passar isso para absenteísmo, que a maioria do mercado médico é em percentual. Vamos fazer esse cálculo? Vamos, tá, então vamos pegar aqui, você calcula assim, quando a gente passou para percentual, ela tinha o menor número de todas as unidades da empresa. Aí ela fez assim, ah, nossa, eu achei que eu tava com um problema enorme. No volume, era muita coisa. Se tu olhar no volume. Mas a equipe dela era muito grande, era uma equipe bem grande, tinha bastante volume de horas trabalhadas. E aí, no momento que a gente, né, transformou aquele número para ser proporcional e pelo cálculo a gente percebeu que, na verdade, ela não tinha um problema. Que o número dela era muito bom comparado às outras unidades e comparado até aos benchmarks que tinha. Ela não estava muito fora da normalidade do mercado. E aquilo trouxe um alívio para ela, porque ela estava querendo já tomar decisões em cima de um. E por isso que a gente fala que um método, claro, ajuda a tomar decisões. Ela podia tomar uma decisão muito drástica só por causa de olhar um viés errado, né? Então,
nesse sentido que o método ajuda você a tomar Exato. boas decisões. Então, quando você não toma decisões com clareza e não tem metodologia, você busca a rota cada vez que tem uma nova crise, tu muda o teu caminho. E isso não é bom. Se tu tá dentro do labirinto, do mundo da gestão, já perdido, e tu vai para qualquer caminho, tu não vai chegar no fim dele, de jeito nenhum. Então, tu vai ficar ali e vai atrapalhar a tua equipe também, tomando decisões diferentes a cada minuto que passa do dia, né? E para a gente poder ter isso com metodologia, você tem uma governança clara, tu tem delegação de autoridade com segurança, tu vai delegar e vai saber que a coisa vai acontecer porque tem um método garantindo aquilo, né? Tu tem mais velocidade, tem mais previsibilidade, tu consegue executar a estratégia, não somente a operação do apagar incêndio ou, né, atuar somente no efeito e não na causa raiz. Então, isso te ajuda muito nas tuas decisões e tu vai sair muito mais leve do teu dia, vai ter mais tempo, mais clareza para isso. E a gente está aqui para isso. Se você quer mais clareza, quer mais direcionamento, né? Se você quer tomar melhores decisões e quer ter mais, né, tempo para ti como pessoa, inclusive como dono do negócio, não há outro caminho. Você tem que criar um modelo de gestão do seu negócio que faça isso acontecer independente da tua presença. E não existe milagre, só vai conseguir isso com o apoio de alguém. Não tem IA que resolva isso, não vai ter. Ah, vai facilitar? Vai. As IAs vão facilitar muito a tua vida. Mas igual, a IA só vai executar um método que tu definisse. Se tu não tiver esse método, nada vai acontecer. Então, é isso hoje, Exatamente. Camila. Esse é o nosso café com resultados da KT Soluções, né, de hoje, né, o 21º episódio. Estamos aí indo para o 22º. Na semana que vem nós vamos ter um convidado especial, será o Eduardo Mendonça, Oba! do Negócio Lucrativo. Vai trazer aqui informações bem importantes sobre lucratividade e os erros que os empreendedores fazem em relação a isso. Por que que isso é tão importante? Esse é o nosso convidado da semana que vem. Os outros episódios estão todos disponíveis para quem está vendo não consegue ver no ao vivo, no gravado, no YouTube, no Spotify e no Reels da KT Soluções. Também fica lá o episódio inteiro. Deixe o seu comentário, sua crítica, seu elogio, as sugestões de temas. A gente gosta muito dessa troca com vocês. E nos vemos no próximo Café com Resultados, na quarta-feira que vem, dia 26 de agosto. Muito bom. Certo, Camila? Obrigado por hoje. Bom dia para Certíssimo. Uma boa todos. semana para todos. Até semana que Até vem. semana que vem. Um Beijos a todos. abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Abraço.